Olá, começa agora mais um Cidade Viva. Hoje estamos diante de um dos prédios históricos do centro de São Paulo. Mas além de história, esse espaço também é um ícone cultural e artístico da cidade e do país. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Teatro Municipal. A construção desse cartão postal da cidade começou em 1903. A alta sociedade paulistana desejava uma casa de espetáculos para receber grandes artistas. A obra foi custeada pelos Barões do Café. O arquiteto Ramos de Azevedo e os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi lideraram a construção, que só foi inaugurada em 1911, diante de uma multidão de 20 mil pessoas. O evento marcou também o primeiro congestionamento da cidade. O Municipal foi idealizado nos moldes dos melhores teatros do mundo à época. A parte externa foi inspirada na Casa de Ópera de Paris, com a fusão dos estilos barroco e renascentista. É possível admirar as grandes janelas arqueadas, as enormes colunas e a ampla cúpula. Ela tem uma singularidade, mas não é uma natureza diferente de outros equipamentos desse tipo no Brasil e mesmo na América Latina. Se nós pegarmos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele também é um teatro monumento, né? Se pegarmos o Teatro da Paz em Belém, ainda que ele seja menos suntuoso, também é um teatro que tem esse tipo de característica. O Teatro Amazonas, ele é um pouco kit, etc. Tem umas abóboras curiosas, tem um formato bastante diferente, é muito mais simples, mas também refletiu um certo pensamento cultural, né? Uma busca num tipo de estética com alguma relação com a Europa, com aquilo que se fazia na Europa. O nosso, por exemplo, é um teatro que guarda uma estrutura parecida com o Opéra de Paris. Não é uma réplica, mas lembra em alguns aspectos do teatro. Ele é um teatro singular, né, com uma escadaria bonita. Esse salão, por exemplo, é um salão muito interessante, com vidros em forma de mosaico, com espelhos grandiosos, símbolos do teatro nas portas, enfim, todo dourado, com bronzes e coisas assim. Então, ele tem esse aspecto que de fato comove quem vem aqui, todo mundo querendo hoje tirar selfie nesse tipo de coisa, né? Mas é um espaço grandioso, você tem razão. Todo dia quando eu olho aqui, entro nele aqui, eu olho para ele e falo, puxa vida, que coisa linda, é um prazer, é uma honra poder estar dirigindo esse teatro aqui. Dentro do espaço, várias esculturas chamam a atenção, como esta do escultor Vitor Brecheret, no hall do teatro. Amplas escadarias conduzem os visitantes até elegantes varandas decoradas em ouro e mármore. O Salão Nobre reserva a contemplação de afrescos no teto, como esta obra do pintor brasileiro Oscar Pereira da Silva, além de vitrais, mosaicos e cristais. O teatro também foi cenário de um dos mais importantes movimentos artísticos do Brasil, a Semana de Arte Moderna, em 1922. Na Semana de 22 houve uma ruptura estética. Uma ruptura estética em todos os níveis, né? Que nos trouxe aí a essa condição cultural, grande parte do que vivemos hoje, do que fazemos hoje, movimento tropicalista e tantas outras coisas, foram decorrência desse pensamento modernista que começou em 1922 com Mário de Andrade, com Osor, Tarsila, enfim, todas aquelas pessoas que constituíram esse movimento com um cunho profundamente nacionalista. E isso aconteceu aqui, no Teatro Municipal. Nesse salão que nós estamos vendo aqui nós tínhamos exposições de obras de arte na Semana de 22. Né? Vila Lobos tocou aqui no teatro, regeu aqui no teatro, enfim, várias coisas aconteceram aqui que foram marcantes na nossa cidade. Então o teatro, tendo com todos os percalços, todas as dificuldades que teve, por ser aí um equipamento cultural importante, um marco na América Latina pelo seu porte, pelo tipo de atividade que aqui tem, o Teatro Municipal ele acabou se consolidando ao longo dos anos aí, como você mesma disse, né, Mariana, como um marco da cidade de São Paulo. O teatro já passou por 3 restaurações, a última em seu centenário em 2011. O espaço mantém a sua vocação original de uma casa de espetáculos e hoje funciona com um corpo artístico. Ao longo da sua história, o teatro manteve a sua vocação. A vocação do Teatro Municipal de São Paulo é ser um teatro de concerto, um teatro de música sinfônica, um teatro de ópera, um teatro de balé e de música de câmara. Então, isso é a característica dele. Então,
de um lado aqui, que é ligado aqui à diretoria artística, a minha diretoria, tenho aqui a Orquestra Sinfônica Municipal, que é a orquestra da cidade de São Paulo. Não é pouca coisa, né? As pessoas esquecem, mas São Paulo é a terceira maior cidade do mundo. Então, nós temos aqui a Orquestra Sinfônica, a terceira maior cidade do mundo, e ela tem músicos profissionais que representam o padrão de qualidade que esse conjunto precisa ter. Então, nós temos, além da orquestra, o Coro Lírico Municipal, que é um coro com 90 vozes. Temos o Coro Paulistano, foi criado pelo Mário de Andrade. É um coro dedicado à música a capela, né? sem acompanhamento orquestral, às vezes se usa um órgão e tal, mas é um coro especializado em música antiga, em música barroca e música popular brasileira. Então esse é o Coro Paulistano. Temos o Balé da Cidade, que é um balé de altíssimo nível, hoje dirigido pelo Ismael Ivo, profissional de excelente padrão. Curador da Bienal de Veneza, mora na Alemanha também, enfim, está conosco aqui cuidando do balé. Temos o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, foi também criado pelo Mário de Andrade, que fica num anexo aqui, num prédio aqui ao lado, que é a Praça das Artes. Então lá nós temos uma praça, e essa praça ela tem embaixo 2 subsolos e em cima 8 andares. E nesses 8 andares nós abrigamos a Escola de Música, que é uma escola que tem 650 alunos. E também a Escola de Dança, com 1.100 e poucos alunos, 1.150 alunos. Então, nós temos aí mais de 1.700 alunos ligados ao Teatro Municipal de São Paulo, em 2 organismos, onde nós temos 3 orquestras jovens, uma orquestra infantil, uma orquestra infanto-juvenil e uma orquestra jovem, de alto padrão. Temos a Orquestra Experimental de Repertório, que é uma orquestra semi-profissional com músicos, todos eles universitários, todos eles, a maioria deles, saída da escola de música, e vários deles trabalhando, inclusive na Orquestra Sinfônica Municipal, quando é necessário, quando a gente precisa de músicos extras e tal. Então, esses músicos da Experimental, eles têm um passo para o futuro, que é ir para uma orquestra profissional. Alguns deles já estão em algumas orquestras profissionais também, mas continuam o seu aperfeiçoamento na Experimental, que é regida pelo maestro Jamil Maluf, também um craque, né? Então, afora isso, nós temos a orquestra. Então, a escola de dança. A escola de dança, ela tem 2 grupos de dança. Um grupo de dança infantil, um grupo de dança infanto-juvenil. E tem um grupo que não é ainda um grupo de dança jovem, mas que poderá, num futuro próximo, se tornar um grupo de dança jovem. São cerca de 45 alunos que estão aí no final da formação e já são pré-profissionais. Eles, inclusive, participam de vários programas que nós realizamos aqui no teatro, como também os músicos da Orquestra Sinfônica Jovem, a Orquestra da Escola de Música e os outros organismos da Escola de Música. Além disso, a Escola de Música tem são 10 ensembles, 10 conjuntos de música de câmara. Fazem música de flautas, quintetos, tem octetos, tem várias formações musicais, que são formações ensinadas na escola, enfim, eles aprendem a se desenvolver na escola, mas funcionam como grupos de câmara e se apresentam aqui, enfim, em vários outros lugares. Kleber, você mencionou todos esses grupos artísticos que se apresentam aqui no teatro, mas como que é feita a programação aqui desse espaço? Veja só, essa pergunta sua é muito boa, porque a rigor, se você pegar qualquer livro de história da ópera, por exemplo, você tem 35 mil títulos. Você concorda que tendo 35 mil, não é muito difícil você escolher esse, aquele, né? Então, seria fácil. Qualquer pessoa poderia chegar aqui e fazer isso. Mesma coisa o repertório sinfônico, ou o repertório de balé, enfim, né? O que acontece? Existe uma alquimia nesse processo, porque eu preciso primeiro observar os espaços de ensaios que nós temos, procurar encontrar na programação formas de equilibrar a linguagem, de modo a eu ter algo que durante o ano reflita um pouco o pensamento da diretoria e dos grupos artísticos todos, dos regentes, um pensamento que demonstre um pouco o que a gente quer expressar durante o ano. Por exemplo, esse ano aqui nós estamos trabalhando as formas de poder, o povo e o poder. Isso aqui é o tema desse ano. Então está tudo sendo trabalhado mais ou menos nessa linha. O ano que vem vai ser amor e preconceito. 2019 nós vamos trabalhar amor e ódio. Por aí vai. Então, na hora de escolher, eu já consigo ter aí com muita clareza o que entra e o que não entra. Esse é o primeiro aspecto.
O segundo aspecto é como conseguir equilibrar os interesses artísticos de cada grupo. Porque é muito simples para você entender. A Orquestra Sinfônica Municipal ela é uma orquestra profissional de alto rendimento. Então, uma orquestra de alta performance, como a Orquestra Sinfônica Municipal, eles trabalham da seguinte maneira: eles começam a ensaiar na terça-feira. Então, eles ensaiam das 4 até as 10 da noite, na terça-feira. Na quarta-feira, eles ensaiam das 4 até as 10 da noite. Na quinta-feira, eles fazem o mesmo tempo de ensaio, mas já é um ensaio geral. Na sexta, eles estreiam um novo programa e no sábado, outro programa. Então, isto todas as semanas do ano, porque eles são assim. Eles chegam na terça, ensaiam terça, quarta, quinta-feira eles fazem o geral, sexta e sábado estão se apresentando. Isso não é simples. Você precisa ter músicos que tenham assim, uma qualidade profissional muito grande. E são músicos que chegam, já sabem o que vão fazer, já estudaram isso, já receberam esse repertório 45 dias antes, e quando eles vêm para o ensaio, eles vêm prontos, eles chegam e fazem isso rapidamente. Uma escola como a Experimental, por exemplo, que é uma orquestra semi-profissional, a orquestra ela trabalha 2 semanas para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem que se apresentar em alto padrão de qualidade, como é a Orquestra Sinfônica Municipal. Só que ela, por ser uma orquestra semi-profissional, ela ainda precisa de 2 semanas para poder chegar nesse padrão de qualidade. A orquestra jovem, a mesma coisa. A orquestra jovem ela precisa de 1 mês para poder preparar o repertório que ela vai se apresentar em alto nível. E também há uma diferença no grau de dificuldade do repertório. O repertório que trabalha a Experimental é um repertório de alto padrão, de alto grau de dificuldade, como também o repertório que a USM utiliza é um repertório de alto grau de dificuldade. Já a orquestra jovem é um repertório também muito difícil, aquela coisa toda, mas não tem as mesmas dificuldades que o outro, porque senão eles precisariam ensaiar mais tempo. Tá? Então, tudo isso é prática, é exercício. E montar uma programação dessa, ela passa por esse aspecto, por entender as dificuldades que nós vamos oferecer, quais são as surpresas que a gente vai trazer para o público, aquilo que as pessoas precisam conhecer, que tipo de compositor. Então, a gente vai analisar as várias escolas de ópera ou de música sinfônica, ou, enfim, ou de música coral, de forma a criar as possibilidades artísticas para que esse grupo traga novidades para a plateia. E, às vezes, até repetir o repertório sob outros pontos de vista de interpretação. Então, o que é aparentemente muito simples não é, não. É uma tarefa que exige muito tempo de preparo, exige um conhecimento grande das qualidades de cada grupo, existe muito diálogo interno, porque você imagina quando uma orquestra tem que trabalhar com um coro, se esse maestro quer uma coisa, esse outra, né? Então tem que haver uma direção que auxilie esses 2 conjuntos a conversarem entre si, para que não haja uma ascendência e nenhuma dependência, mas uma relação harmônica entre esse conjunto. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais sobre o Teatro Municipal. Fique com a gente, o Cidade Viva volta já. Olá, o Cidade Viva está de volta, visitando hoje o Teatro Municipal. Estamos na sala de espetáculos, espaço que reúne toda a luxuosidade e a riqueza da arquitetura do espaço. Mas agora é hora de conhecer quem se apresenta nesse palco. Fábio é músico da Orquestra Sinfônica Municipal há mais de 10 anos. A gente trabalha bastante e essa orquestra é uma das melhores do Brasil, diria que é o teatro mais importante de ópera que a gente tem. É uma orquestra que vem se renovando com o tempo, então nos últimos anos a gente atraiu
muitos músicos excelentes, gente que estava atuando em outras grandes orquestras, mas que a gente conseguiu atrair para esse emprego. Então, o nível da orquestra subiu muito nos últimos anos e a gente tem tido muito destaque aqui. E o grupo também tem com frequência a oportunidade de trabalhar com ícones internacionais, né? Musicistas, maestros. Sim, a música é uma atividade internacional, então isso é uma coisa bastante comum, né? A gente tem uma temporada internacional e é bastante frequente a presença de estrangeiros aqui. Para o músico chegar aqui, é muito difícil, Fábio? É bastante difícil. Bom, eu diria, claro, já minha trajetória em orquestra sinfônica começou há bastante tempo, desde os meus 18 anos. E nesse ínterim eu me especializei na Alemanha como bolsista do DAD. Tenho mestrado pela Unicamp, tenho doutorado pela USP. E sim, acho que meus colegas também têm essa trajetória aí, eles congregam também a atividade acadêmica, a pesquisa, a atividade como solista, a atividade como música de câmara, né? Realmente acho que tenho muito prazer em trabalhar aqui. Para você, o paulistano aprendeu a valorizar essa cultura? Eu acho que sim, acho que o paulistano, especialmente em se tratando da nossa orquestra, a gente tem um público bastante fiel, especialmente nos espetáculos de ópera, de balé, que é a nossa vocação. Mas também a gente tem tido uma temporada bastante interessante, sinfônica, nesse ano. E hoje, por exemplo, a gente tem um concerto de música de câmara, que é, então, uma das vertentes aí de que a gente mais gosta, né? Os músicos sempre gostam muito de fazer música de câmara. Camila também é musicista da orquestra há 2 anos e veio da Bolívia. Nasci lá, morei lá 15 anos e depois fui para estudar nos Estados Unidos. Estudei lá, fiz o colegial, depois fui para um conservatório em Nova York, Manhattan School of Music é o nome. Fiz minha licenciatura e meu mestrado lá. Demorou bastante tempo, né? Morei nos Estados Unidos, acabei morando 15 anos. E trabalhei, fiquei um tempo lá, eu gostava muito de morar lá, mas sempre tinha uma coisa que me chamava mais perto de casa, sabe, mais em Latinoamérica, né? Então, surgiu a oportunidade aqui e foi uma coisa muito boa na minha vida. Meu esposo também é brasileiro, então a família dele mora perto, é muito bom ter família próxima, né? Perto. Muito bem. E como que é trabalhar aqui em São Paulo, aqui no teatro, com essas pessoas? Então, eu viajei muito por Latinoamérica e também nos Estados Unidos, um pouco na Europa, né? Então, para mim, uma das coisas mais especiais desse lugar aqui do Teatro Municipal é que tem uma orquestra de nível internacional, né? Que a gente, no passado, fez óperas fantásticas, com produções muito boas, né? Então, essa é uma coisa que não está acontecendo em muitos lugares em Latinoamérica, né? E na orquestra tem muitas pessoas como eu, que fomos super formadas, né? Passamos um monte da nossa vida dedicando à música, estudando, então não é fácil encontrar um lugar que valoriza isso. Acho que o teatro é um desses lugares. A sala de espetáculos tem capacidade para mais de 1.000 pessoas. O vermelho é a cor principal, presente na tapeçaria e nas poltronas. As obras de restauração de 2011 também reformaram o palco, que foi equipado com modernos mecanismos cênicos. Hoje, a administração do teatro tenta tornar o espaço ainda mais acessível. As pessoas que fazem música são pessoas que vêm de todas as origens. Para você ter uma ideia, 40% dos nossos alunos da escola vêm de comunidades de baixa renda. Então, não é a elite que se apresenta. São pessoas normais, de todas as classes sociais, que vêm aqui e se tocam para todos nós, né? Imagina o seguinte, quantas pessoas não se formaram a partir da visitação ao Teatro Municipal de São Paulo? Eu me lembro assim, tenho vários amigos que são hoje bailarinos, que são cantores de vários estados brasileiros. Eu tenho músicos aqui, pelo menos 60% dos nossos músicos vieram de fora de São Paulo. Pessoas que vieram batalhando muito, estudando 10, 15, 20 anos para chegar ao nível de poder tocar na Sinfônica Municipal, né? Essas pessoas, elas nasceram aqui dentro.
Elas vinham desde pequenas assistir espetáculo aqui. Hoje, nós temos programas que atendem grupos sociais, nós trazemos pessoas de várias origens. Para você ter uma ideia, eu tenho na segunda-feira, eu tenho um happy hour às 6 horas, das 6 às 19. Na terça-feira eu tenho um novo programa de happy hour. E é para quem isso? Para quem trabalha aqui na região do teatro. Muito embora tenha gente vindo até de Carapicuíba para o happy hour. As pessoas vêm para cá, vamos fazer compra e a gente aproveita e passa no Teatro Municipal. Na quarta-feira, a gente tem um programa chamado Quartas Musicais, em que a gente apresenta coisas mais especiais, digamos assim, criadas para chamarem mais atenção. O ingresso é um pouquinho mais caro que o happy hour. E na quarta-feira a gente faz música de câmara, faz balé, faz orquestra, faz pianista tocando, faz quintetos, quartetos, faz de tudo na quarta-feira. Então é um programa que vem crescendo de público. Eu comecei com 200 pessoas, hoje eu tenho 800 vindo nas quartas-feiras aqui. Na quinta-feira a gente faz um ensaio geral do teatro. E nessa sexta-feira aqui eu tive o balé às 4 horas da tarde. Balé com o cantor, é um recital que foi feito com o balé da cidade, às 4 horas da tarde. E às 8 horas da noite eu tenho um concerto sinfônico. Então, 2 espetáculos no mesmo dia. Na sexta-feira, por exemplo, e no sábado eu tenho o concerto sinfônico, como eu já te disse, né? Mas no domingo de manhã e no sábado de manhã, eu tenho no sábado um programa chamado Meu Primeiro Municipal, que é um programa para crianças, é um programa infanto-juvenil. Então eu tenho vários espetáculos diferentes durante o mês, todo sábado tem um espetáculo diferente, para as famílias virem para cá. Então a gente tem aí 800 crianças correndo no teatro e na hora do concerto elas ficam sentadinhas lá prestando atenção porque a linguagem foi criada para elas. No domingo de manhã a gente tem o Domingo no Municipal, que é também um programa para a família, né? E esse programa é sempre com uma orquestra convidada. A gente traz a orquestra de Heliópolis, lá do maestro Isaac Karavichevski, traz a orquestra do João Carlos Martins Abaquianas, traz a orquestra experimental de repertório, o coro paulistano se apresentando, a orquestra da USP, a orquestra de Santo André. Enfim, são vários grupos que vêm se apresentar aqui no domingo ao meio-dia. E no domingo à tarde nós temos um outro concerto sempre com a OSM ou também com uma orquestra convidada. Então o teatro ele trabalha de segunda a domingo, segunda a segunda. E aí para pessoas da cidade. Nós queremos que o Teatro Municipal e a própria cidade de São Paulo, ela se abrace um pouco mais, é essa a ideia. A cidade de São Paulo, ela é uma referência nacional, né? Nós sabemos que é uma cidade que tem no seu entorno um total aí de 22 milhões de habitantes. Uma cidade que tem problemas monumentais, desde fazer a calçada, como tem feito aí o prefeito, né? Até cuidar das bibliotecas, até fazer com que esse teatro se integre à cidade e seja querido pela cidade. Mas não é só o Teatro Municipal, né? São os teatros de bairro, são as escolas, são as fábricas de cultura, são as escolas de educação artística, de iniciação artística, como as EMIAs, são as atividades das bibliotecas, como já disse, os centros culturais, enfim, é uma cidade extremamente complexa. O Teatro Municipal de São Paulo, ele é uma referência para todo o Brasil, uma referência de qualidade. Aqui estão os melhores profissionais de música que o país possui. Claro que nós temos gente muito boa na Filarmônica de Minas, lá com o Mequete, temos gente muito boa trabalhando na USESP, temos gente muito boa trabalhando em outros organismos, mas nenhum desses organismos tem a complexidade que o nosso conjunto possui. E como eu disse, nós temos o Teatro Municipal, que é uma planta enorme, temos a Escola de Música, de Dança, que também é um prédio, um edifício que está sendo ampliado, inclusive, temos o Balé da Cidade, lá na Passalacqua, num prédio também enorme, temos o nosso centro de produção ativo e tudo isso materializando coisas aqui no teatro. É claro, nós recebemos alunos das escolas de teatro de vários estados, pretendemos ampliar isso aqui no Municipal. Queremos que ele se torne um espaço em que também outros profissionais possam vir ser formados aqui dentro. O Municipal é um espaço de exibição pública e é um espaço de formação. E essa identidade, ela está aqui aberta. Nossa complexidade, a nossa relação de orçamento, um orçamento que foi amplamente debatido com a Câmara, com a sociedade, não é? Esse orçamento faz o Teatro Municipal o principal organismo do gênero da América Latina.
Não é? Isso tem um peso importante, porque nós sabemos que nós não podemos errar. As pessoas depositam muita esperança naquilo que fazemos. Eu acho que a gente tem que corresponder a isso todo dia. Ótimo, muito bem. Muito obrigada, Kleber, pela sua participação no programa Prazer, hoje. O teatro também oferece visita guiada durante a semana, em vários horários. Grupos com mais de 10 pessoas precisam agendar. Mais informações sobre as visitas e sobre a programação você encontra no site teatromunicipal.org.br. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui. Se você quer ver outro lugar, o Espaço de São Paulo no programa, é só enviar um e-mail para o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.